Boa tarde, eu tenho que colocar e baixar aqui por Moodle ainda. Estava vendo aqui, mas eu não abaixei ainda as atividades síncronas anteriores. Agora de julho, eu tenho que colocar e a última de... Não, a de julho. Eu tenho que abaixar as de julho para cá. Aí eu vou... só tenho que abaixar aqui. Só falta pegar e abaixar para cá. E atualizar a parte da introdução à lógica reconfigurável, que é a parte teórica que eu comentei com vocês. Essa parte de introdução à lógica reconfigurável é uma parte eu passava no início do semestre, ela é teórica, porque a maior parte da disciplina ela é prática. Se ela fosse presencial, ela ia ser quase toda prática. Então essa era mais aplicada teoricamente, então ela ficava disponível na minha página pessoal, Introdução à Lógica Reconfigurável, então passava ela na parte presencial teoricamente, em apresentação em PowerPoint. Então aqui eu coloquei ela em uma página, nessa página aqui, nesse link aqui de Introdução à Lógica Reconfigurável, é uma página HTML. Só que daí ela sai fora de formatação, né? Se eu passo lá do PowerPoint da apresentação para HTML, ela sai fora de formatação. E as figuras aqui eu tenho que colocar em uma página em HTML, a parte. Aí essa página eu tenho que criar em outro diretório aqui no Moodle. Só que esse diretório eu não sei como é que ele vai ficar disponível aqui. Aqui no Moodle. Na minha página pessoal, esse material ele já deve estar disponível no link aqui de VHDL. Já tem o material de VHDL disponível em o teórico, né, em PDF. Então ele já está aqui a apostila, né? Só que daí eles estão em PDF, então eles têm um arquivo aqui teórico em PDF e o Verilog também. Então eles estão aqui, tá? Eles estão em PDF, então eles não estão em VHDL, é porque eles não estão aqui não em VHDL, né? Eles não estão aqui em HTML, quer dizer, eles não estão em página da internet, porque na época que eles foram elaborados a gente não tinha internet, né? Que eu comecei a elaborar esse material aqui para o TFPE, a gente não tinha internet. Esse material aqui que eu fiz para essas páginas aqui não havia, né? Para as disciplinas aqui. Por exemplo, de eletrônica digital, que é o material que eu comecei a elaborar aqui. Na época que eu comecei a fazer esse material aqui, a gente não tinha internet, né? Então não dava para a gente fazer o material para a página de internet, porque a gente não tinha acesso à internet. Então a gente não tinha página de internet para colocar o material. Então a gente fazia em PDF, né? Fazia em Word e aí passava de Word para PDF, né? Então esse material começou a ser feito inicialmente naquela época, em 1998, em 1997, em PDF, em Word, aí depois em PDF. Então continuou sendo feito em PDF, né? Aí ele começou a ser postado depois que a gente foi criado os servidores aqui da página pessoal aqui para o TFPR. Para os professores, a gente só passou esse material que a gente tinha já guardado inicialmente em disquete, a gente só passou esse material dos arquivos para os servidores aqui da página pessoal. Então eles continuaram em PDF, né?
Era o Word, depois passou para PDF, daí a gente só passou eles para cá, né, para os diretórios das páginas pessoais, né. Então, esses daqui, eles continuam tudo em PDF ainda. E aí, para passar de PDF para HTML, a gente tem que pegar e transformar eles, né? Tem que tirar do PDF os arquivos e separar, principalmente as imagens, e passar elas para outro diretório aqui no servidor, criar esse diretório para as imagens e passar ele para HTML. E criar um link daí dessas imagens no diretório HTML para elas, para cada imagem, inserir esses links lá no HTML, né, no diretório HTML, e colocar esses links aqui nessa página aqui, para a imagem ser mostrada, né? Então aqui eu coloquei como uma página da internet no Moodle, para esse material de introdução à lógica reconfigurável. Mas isso daqui é uma apresentação que existe de uma apostila, né, do material teórico que tem, de introdução à lógica reconfigurável. Então, mais ou menos um resumo que fala sobre a introdução à lógica reconfigurável, o que ela é, né? Então, está explicando lá, vai falar para vocês que lógica reconfigurável é lógica reconfigurável, também chamada de lógica configurável, computação reconfigurável, lógica programável, proporciona uma arquitetura computacional flexível, que alia a reconfiguração de um software com a alta performance do hardware. Aí é feita pelo processamento de dispositivo reprogramável eletricamente, pré-fabricado em silício, e que eles vão permitir a implementação de quase todo o tipo de circuito digital. Vai permitir a reconfiguração de um software, e com isso, ele permite a alta performance do hardware. Ou seja, se você tem um dispositivo reprogramável eletricamente, você consegue reconfigurar ele igual a um software, só que se você pega esse circuito e reprograma ele eletricamente, você consegue uma performance dele praticamente igual ao hardware, como se você tivesse o hardware do circuito integrado, feito numa pastilha de silício, como se ele tivesse impresso numa pastilha de silício. O processamento dele é feito via implementação do circuito, como se fosse a programação de uma memória eletrônica, uma memória RAM, não uma ROM, né? Seria como se fosse uma ROM, só que ela é reprogramada. Então, uma EEPROM. Aí esse tipo de reprogramação elétrica permite a implementação de quase todo tipo de circuito digital. Então, seriam portas lógicas digitais reprogramáveis. Esses tipos de circuitos aqui, ou dispositivos reprogramáveis eletricamente, eles têm dois nomes atualmente, que são os CPLDs, que eu já falei para vocês, ou FPGAs, estão as siglas deles aqui. CPLDs, Complex Programmable Logic Device, ou dispositivo de lógica programável complexo. FPGAs, que são os mais utilizados hoje em dia, Field Programmable Gate Arrays, matrizes lógicas programáveis em campo. Aí, programável em campo quer dizer que você não precisa tirar o dispositivo do circuito para reprogramar ele. Reprogramar não quer dizer que se programa ele igual a um chip de microprocessador. Quer dizer, o mais certo seria falar que ele tem uma lógica programável, ele é configurável ou reconfigurável. Não programável, reconfigurável, para não confundir ele com microprocessador. Então, eles são dispositivos de lógica reconfigurável. Seria o configurável, para não confundir com microprocessadores. Então, eles não são microprocessadores, então eles não são programáveis, são reconfiguráveis. Os principais são os FPGAs hoje em dia. Existe também os CPLDs. Só que o CPLD é uma tecnologia, digamos, mais ultrapassada. Então, os em maior número, que são mais utilizados, FPGAs. Então, falou aí FPGA, lógica reconfigurável. E utiliza
principalmente a tecnologia de memória semicondutora, baseado em tecnologia de memória semicondutora, que seriam as tecnologias principalmente das matrizes programáveis, né? As tecnologias de células programáveis. Os CPLDs e FPGAs são circuitos digitais configuráveis que permitem a implementação de funções lógicas e interconexão entre essas funções lógicas programáveis, ou células ou blocos de funções lógicas. Além desses blocos de funções lógicas, então você tem bloquinhos de funções lógicas lá, aí esses blocos de funções lógicas você pode programar eles para fazer a função lógica e ou e não. Aí você fazendo as funções lógicas e ou e não, você pode fazer as funções lógicas derivativas, né? As funções lógicas não e, não ou exclusivo, não ou exclusivo, que seria a ou inclusivo, né? Então a não ou exclusivo é a ou inclusivo. Então é a mesma coisa, né? E aí, a partir dessas, se você interconectar elas, então se você fizer um monte de função lógica e ou e não, você consegue, a partir delas, interconectando elas, você consegue fazer as funções lógicas derivativas, que seriam as não e, as não ou, as ou inclusivo, as ou exclusivo, e aí interconectando elas, você consegue fazer qualquer função lógica derivativa, ou qualquer função lógica complexa. Aí com elas você consegue fazer qualquer circuito digital, ou qualquer circuito lógico. Então você tem que fazer o quê? Interconectar daí as funções lógicas. Então você tem dois tipos de, ou você pode classificar os circuitos digitais configuráveis que você tem que ter dentro dos FPGAs e CPLDs, em dois blocos básicos, digamos, principais, que seriam os blocos de funções lógicas, ou os blocos lógicos, e os blocos de conexão. Ou bloco principal de lógica e bloco de conexão. Você tem que ter ali circuitos de lógica e circuitos de conexão. Então, circuitos configuráveis de lógica e circuitos configuráveis de conexão. Então, você tem aqui ó, os principais, né? Blocão de lógica e blocão configurável de roteamento ou conexão. Aí, o bloco de lógica vão implementar ali as funções lógicas, né? Aí, eles falam que são os blocos lógicos. São um monte de bloquinho lógico lá que vai implementar a função lógica, e os blocos de roteamento e interconexão são um monte de bloco, ou é um blocão geral que vai implementar a conexão entre esses blocos aqui de cima. A diferença entre CPLD e FPGA é que CPLD, o roteamento é simples, ele é ineficiente. A principal diferença, tá? Não é só essa, não. Entre CPLD e FPGA. Seria a tecnologia entre esses tipos de blocos aqui, ó, principais. Bloco lógico, bloco de roteamento. CPLD e FPGA. Então, seria a tecnologia entre os blocos de lógica e bloco de conexão. Aí, bloco de lógica que vai implementar a lógica daí. Lógica e ou e não. Ou seja, a lógica digital. E bloco de conexão é que vai fazer a conexão entre esses blocos de lógica aqui. A diferença entre CPLD e FPGA seria a tecnologia utilizada para os blocos lógicos e para os blocos de roteamento e interconexão. Os CPLDs e FPGAs, eles vêm para ajudar no projeto de circuitos integrados digitais. Os circuitos integrados digitais que vocês da eletrônica lidam são chamados de ASIC, que é Application Specific Integrated Circuit. Então, isso daqui que é o circuito integrado, que é o chip. ASIC, Application Specific Integrated Circuit. Então, quem trabalha com projeto de circuito integrado, trabalha com isso daqui, ó, que é ASIC. Application Specific Integrated Circuit. O que eu falei nas outras atividades assíncronas foi sobre isso daqui. Foi sobre esses ASIC aqui que eu estava falando da aplicação por exemplo, que tem uma aplicação hoje em dia
que eu ia colocar aqui, mas não deu para atualizar, porque tem figura. Daí a figura eles não atualizaram aqui, porque eu não encontrei a criação do diretório aqui no Moodle. Eu tenho que colocar a criação do diretório aqui no Moodle. Na página pessoal dá para criar o diretório, mas aqui não. Para colocar... Não, aqui dá para criar o diretório, mas é que o diretório ele fica visível aqui na página pessoal, que tem que ter no Moodle, né? Eu tenho que tentar deixar ele oculto aqui para mostrar a figura. Mostrar a figura sobre a mineração. Aí na mineração de Bitcoin, de criptomoeda, hoje em dia eles fazem ASIC. ASIC quer dizer o seguinte, que eles começaram a fazer para minerar Bitcoin hoje em dia, circuito integrado específico para mineração de criptomoeda. Então eles viram que para minerar criptomoeda, eles precisam fazer o blockchain. Então eles precisam criar o hash da criptomoeda, que é fazer a criptografia entre cada blockchain, entre cada bloco da criptomoeda, desde o bloco inicial para a criação da criptomoeda até o bloco atual, em que está sendo minerado, que daí vai fechar o blockchain, o hashing. Então, para isso, eles têm que criar a criptografia, o hash, entre um bloco e outro, para fechar a cadeia, né, o chain, entre um bloco e outro. Então, eles têm que criar o algoritmo, tem que criar o algoritmo, seria a programação, para fechar esse blockchain entre um código e outro, de cada hash, de cada bloco, para ir criando essa cadeia, para fechar justamente a moeda, né? Para fechar o encadeamento da moeda ali e criar o código dela para a pessoa poder ganhar a mineração, né? Poder ganhar o satoshi dela ali com a mineração. Então, para isso, eles fizeram o quê? A pessoa ela tem que disputar a mineração dela no pool de mineração, no mining pool, em que ela está inscrita, né? Que ela consegue pegar os hashes de mineração dela, em que ela vai obter os hashes de mineração dela e vai disputar com os outros mineradores. Aí o minerador que conseguir pegar o hash, enviar o hash para o pool de mineração antes, consegue obter aquilo. Então, aquele minerador que consegue pegar e processar o hash de mineração daquele blockchain antes, ou seja, aquele que consegue processar mais rápido, com maior velocidade, a cadeia, o blockchain de mineração, daí ele consegue pegar e ganhar mais em cima dos outros que vão processar mais lentamente aquele blockchain. Então vai acontecer o quê? Ele precisa ter um processamento mais rápido. Então o que os caras fizeram? Começaram na China a criar ASIC, ou seja, chips, Application Specific Integrated Circuit, para mineração, para criptomoeda. Então eles fizeram chips, circuitos integrados específicos para mineração e começaram a criar equipamentos, placas de circuito impresso com esses chips aí específicos para mineração. Então, eles começaram a criar isso daí para mineração, só que fizeram o quê? Fizeram para Bitcoin, criaram esses circuitos integrados aí e começaram a utilizar o algoritmo para mineração de Bitcoin. Aí foram fazendo para Bitcoin. Só que o Satoshi Nakamoto, que criou o algoritmo, ou que criaram, não se sabe se foi o grupo que criou o algoritmo para a mineração do Bitcoin, para o blockchain do Bitcoin, né? Desculpa aí. Para o blockchain do Bitcoin, para a criptografia, quer dizer, do Bitcoin, eles criaram de modo que vai rareando, escasseando o Bitcoin e vai passar, daqui a um tempo, daqui a um século mais ou menos, uns 128 anos, o Bitcoin vai acabar. Ele vai ficar escasso. Quer dizer, com o passar do tempo, o Bitcoin vai começar a escassear, igual ouro, né? Igual metal e pedra preciosa, vai começar a ficar escasso. Aí ele vai rareando até que vai chegar um ponto que ele vai acabar, vai ficar mais difícil de ser minerado. Então vai começar, e agora já surgiram mais criptomoedas
para serem mineradas, essas criptomoedas vão sendo criadas, vão começar a ser mineradas, elas vão criar novas cadeias de mineração, outros algoritmos para serem minerados, outros métodos de mineração também, com outras cadeias de mineração também, outros blockchains, né? Aí esses seriam outros algoritmos também, outras formas de mineração, outros hashes também para mineração e assim por diante, né? Tanto é que agora tem o Ethereum, tem o Dogecoin, tem outras moedas, tem milhares de outras moedas também, com outros de blockchains, outros algoritmos de mineração, outras criptografias e assim por diante. E aí isso significa o quê? Que daí os caras têm que fazer outros ASICs também, outros circuitos integrados daí, com outros equipamentos, outras placas de circuito impresso, outros tipos de circuito. Aí nisso infere outros projetos e outros circuitos integrados de aplicação específica. Só que como esses são outros ASICs, são outros circuitos integrados de aplicação específica. Como ele é feito, daí, nesse caso, para aplicação específica, para aplicação, tá? Para uma aplicação. Nesse exemplo que eu falei, ele é feito para mineração. É para mineração de uma moeda. Então, ele é feito para um algoritmo de mineração, para uma criptografia, né? Então, ele é feito para fazer o quê? Ele vai gerar um código que vai encadear um blockchain. Então, o blockchain seria uma cadeia que ele vai encadear um código de criptografia para ligar uma cadeia de um bloco para um próximo bloco, que daí ele vai gerar um código para um próximo bloco, vai gerar um código para o próximo bloco e assim por diante. Por isso que chama blockchain, não é à toa, né? Aí o hash seria uma cerquilha. E essa cerquilha é para quê? É justamente para ele ligar esse bloco aí em cadeia. Para quê? Para que não haja falsificação, para que a pessoa ela não possa usar o mesmo Bitcoin mais de uma vez. É por isso que tem a garantia da segurança do Bitcoin. É por isso que tem esse processamento todo, para garantir a segurança do sistema. O sistema é uma aplicação distribuída, por isso que ele pegou e deu certo. É por isso que a pessoa ganha dinheiro com isso. Porque é uma aplicação financeira distribuída, e é por isso que ele deu essa garantia daí de dar certo. Ele não é vinculado a um banco. Então, por não ser vinculado a um banco, ele pode ser utilizado mundialmente. E pode ser uma garantia, tipo assim, de um lastro, de substituir uma moeda, né? Então, a pessoa, por exemplo, ela não precisa ter que utilizar o dólar, não precisa estar vinculada ao dólar, né? A subida do dólar em relação ao real, ao peso, ao euro e assim por diante. Ela pode estar o Bitcoin, não precisa estar dependendo, então, do real, a evasão de divisa, a exportação, a venda de commodity, a balança comercial. Ela está vinculada ao Bitcoin, que o Bitcoin é universal. Então, está do Bitcoin, o Bitcoin todo mundo utiliza no mundo e está distribuído. Por quê? É uma cadeia que está vinculada à internet. A internet é mundial. Só que daí como é que faz para um cara pegar e vender e comprar com Bitcoin? Cadê a segurança nisso? Então está vinculada ao blockchain. A única coisa que se mantém segura é o blockchain. Só que em compensação, isso daí demanda um processamento muito grande, um processamento pesado para garantir a segurança baseado nesse blockchain. Então tem em contrapartida isso daí. Aí o processamento pesado para quê? Para garantir a criptografia do blockchain desde o início do primeiro bloco, que vai estar vinculado ao segundo, ao terceiro, ao quarto, quinto, sexto, sétimo, até os seguintes blocos que foram sendo gerados. Quer dizer, o cara que vai gerar o próximo bloco tem que pegar dos blocos restantes, desde o primeiro que foi gerado até o seguinte, para garantir a próxima transação e as transações seguintes que foram sendo geradas, né? Aí, é claro, aí o pessoal que for garantindo esses processamentos, eles ganham também em Bitcoin, né? E ganham com esses processamentos, né? Aí é por isso que esse pessoal que desenvolveu daí esses chips aqui, esses ASICs para a mineração de Bitcoin,
Daí eles viram mercado para isso daí, né? Por quê? Porque eles viram, o pessoal está minerando Bitcoin porque recebe Bitcoin e o Bitcoin está servindo como uma moeda universal, né? Então está sendo valorizado aí como se fosse um dólar, até mais que o dólar, que o euro, muito mais que o real, né? Então, até que tem países aí hoje em dia que adotaram já como El Salvador adotou o Bitcoin como moeda deles, né? Tá aí hoje em dia. Só que aí aconteceu o quê? O Bitcoin já parou de ser minerado. Por quê? Porque escasseou. Então, os ASICs, os equipamentos com ASIC para mineração de Bitcoin já começaram a ser encostados e ficaram inutilizados hoje em dia. Então, já começaram a ser jogados, já foram jogados fora os equipamentos com ASIC que foram vendidos anteriormente. Então, o pessoal fez o quê? Eles começaram a se desfazer desses equipamentos, começaram a ser encostados. Então, eles não funcionam mais, os de chip para mineração de Bitcoin. Agora, eles estão vendendo para mineração de Ethereum. Só que já não compensa comprar de mineração de Ethereum. O pessoal, eles compram o quê? Eles compram de placa de processamento de vídeo, que são as GPUs, que eles falam que são GPUs. Então, por isso que de placa de processamento de vídeo, é porque GPU, placa de processamento de vídeo, ela utiliza muito processamento paralelo. É maior e muito maior que de processador de computador. Esses i7 de multicore de 8 núcleos, 16 núcleos, os Xeon da vida aí, os i7 i9, né? E assim por diante. Esses processadores da Intel, AMD, as placas de vídeo da NVIDIA e da AMD, elas são muito mais, têm um poder de processamento bem maior que os processadores, os microprocessadores de computador. Então, elas são bem mais poderosas daí que esses processadores de computador. Eles têm poder de processamento muito maior, processamento paralelo, multithread, né? Só que por isso, pela mineração daí de criptomoeda, elas estão muito caras hoje em dia, principalmente agora em 2021, elas estão muito caras. Por isso que agora tem um fabricante, a NVIDIA, eles fizeram o quê? As placas que eles lançaram agora, elas estão com uma limitação para processamento, para algoritmo de processamento de criptomoeda. Então, elas vieram agora com uma linha que tem LHR, Limited Hash Rate, que é a limitação para processamento de criptomoeda. LHR, Limited Hash Rate, que é a limitação na taxa de hash. Hash que seria o processamento da criptografia de blockchain. Então, eles já limitaram daí para quê? Para que ela seja utilizada para gamer, né? Para processamento de gráficos, né? Como placa gráfica mesmo, não para processamento de criptomoeda. Porque essas placas estavam sendo utilizadas extensivamente para processamento de criptomoeda, então o pessoal começava a utilizar elas 24 horas por dia, 30 dias por mês, né? Funcionando direto. Elas estavam consumindo muita energia, então tinha certas regiões aí do mundo que estava ocorrendo uma demanda muito alta por energia por causa disso, por mineração de criptomoeda, né? Aí estava ocorrendo alguns locais do mundo aí, alguns problemas locais com o governo local aí, em que estava ocorrendo uma caça por causa disso daí, uma caça a mineradores locais de criptomoeda, né? Ou a grupos de mineradores aí, ou a empresas de mineração de criptomoeda. Eles faziam isso, até por gatos, né? Pessoas que faziam ligações clandestinas de luz, né? Para roubar a luz, né? Ilegalmente. Pegaram alguns também, até na Europa, que fazia ligação clandestina de alimentação de energia elétrica para roubar luz ilegalmente para alimentar esse tipo de equipamento, que eles chamavam de fazenda de mineração de criptomoeda.
Então, esses equipamentos aqui eram fabricados, mas daí também o pessoal vê que não é vantagem também comprar esse tipo de equipamento. Aí eles começaram a comprar mais placa de processamento de vídeo. Tem também a parte de FPGA. Só que tem fabricantes também que fazem equipamentos com FPGAs para isso. Por quê? Porque no FPGA, eles podem fazer um circuito de mineração de criptomoeda em FPGA. Aí tem fabricante que faz isso. Faz um circuito para mineração de criptomoeda em FPGA. Só que o FPGA ele consome mais, só que o FPGA vai consumir mais energia daí, uma plaquinha com FPGA vai consumir mais energia que uma placa de vídeo, que uma GPU, que é o processador da placa de vídeo, Graphics Processing Unit. Então o FPGA ele vai consumir mais energia que o processador da placa de vídeo. Porque o processador da placa de vídeo ele já é feito para o processamento paralelo. Então, ele é como se fosse diversos processadores feitos para o processamento paralelo. O FPGA não. O FPGA você tem que fazer o circuito que você quer, como se você fosse fazer o algoritmo, o circuito com o algoritmo que você quer dentro dele. Então, você monta o circuito dentro dele. Os fabricantes que fazem com o circuito para o processamento de mineração de criptomoeda já do FPGA, eles vendem a placa para mineração de criptomoeda com o FPGA com o circuito pronto para mineração. Aí eles fazem também como se fosse a locação desse circuito também com o FPGA. Então eles fazem uma espécie de comodato também ali da plaquinha com FPGA, como se a pessoa pagasse tipo uma mensalidade ou um financiamento ali também para eles, né? Aí passa a não ser também muito vantajoso não pegar com esses do FPGA. E não tem muito também fabricante que faz isso, não. O pessoal não tem muito conhecimento dessa área aí também. Então, uma área também que pode ser explorada para isso daqui. E FPGA também, geralmente o pessoal fornece placa para o pessoal montar o circuito aqui no FPGA. E o pessoal não tem muito conhecimento do circuito para colocar no FPGA. Agora, algoritmo para mineração, o pessoal já tem mais conhecimento. Agora, de circuito para montar no FPGA com algoritmo já, aí já é mais complexo. Então já não tem muito dessa parte aí, não. Então seria uma parte que seria para ser mais explorada. Para a parte do ASIC, o pessoal eles utilizam o FPGA por projeto do ASIC, hoje em dia. Ou se não, o projeto de um chip, do circuito integrado. Ou se não, você pode utilizar o FPGA direto já. Porque o FPGA, você pode fazer... O FPGA, na realidade, ele é um circuito integrado também. Só que o FPGA, você configura o circuito digital dentro dele em menos de um segundo. Você pode reconfigurar daí o circuito digital dentro dele. Se tiver algum erro nele, ele custa de algumas dezenas a alguns milhares de dólares. Tem placa hoje em dia com FPGA que você compra aí. Na realidade, não é placa. Hoje em dia você tem sistema que é sistema misturado, que a gente fala, que é MPSoC, Mixed System on a Chip. System on a Chip a gente fala que é um sistema digital dentro de um chip. SoC, System on a Chip. Sistema digital em um chip. E a gente fala que tem um sistema digital, um circuito digital já no chip. Se você pega um FPGA, que é um dispositivo de lógica reconfigurável, que ele está numa placa digital, você pega e configura um microprocessador daí no FPGA, você fala que tem um sistema digital no chip, ou sistema digital naquele FPGA. Então você fala que é um SoC, um System on a Chip, naquele FPGA.
Aí hoje em dia vocês têm chips ou FPGAs que são MPSoCs, são Mixed Programmable SoCs, Mixed Programmable System on a Chip. Ou seja, são sistemas que são misturados entre FPGAs que são programáveis, são dispositivos lógicos programáveis com uma parte que são microprocessadores também dentro deles. Quer dizer, você tem uma parte dentro dele que é microprocessador e outra parte que é FPGA misturado dentro dele. Porque provavelmente num FPGA você vai fazer também registrador, que tem num processador. Provavelmente no FPGA você vai fazer memória. Provavelmente no FPGA você vai fazer lá multiplexador, você vai fazer uma unidade lógica aritmética. Então os caras fizeram o quê? Eles já colocaram isso no FPGA já, misturado ali junto. E colocaram uma parte no FPGA também ali que é de FPGA, que é de bloco lógico programável, bloco de interconexão. Então eles fizeram o quê? Eles colocaram uma parte no chip ali, que é uma parte de FPGA, de bloco lógico, bloco de interconexão, e outra parte que é um microprocessador daí. Daí isso eles chamavam de MPSoC. Então tem um MPSoC que você compra hoje em dia que custa $80, que é a parte que é uma placa que chama MiniZ, que é vendida pela Avinet. Daí chama MiniZ. Só que eles têm uma companhia, a Avinet, eles tinham no Brasil um representante antigamente, até 2019, mas eles saíram do Brasil. Então você tem que comprar importado direto do site deles. Só que o problema é que a companhia que eles entregavam era tipo daquelas. Como é que chama? É tipo uma companhia americana lá, e eles não entregavam mais para o Brasil. Então teria que ver com eles se haveria uma outra companhia de entrega aqui para o Brasil, tipo essas FedEx. Então teria que ver se existe uma outra companhia que entrega aqui por eles, aqui que poderia entregar aqui para o Brasil, ou se eles poderiam enviar daí por uma outra companhia que distribui para eles daí, né? É tipo a Dagilent que entregou a placa para a gente, né? A Dagilent também é uma companhia da National Instruments, só que essa Dagilent é a companhia da National Instruments que faz placa para National Instruments, placa de kit de desenvolvimento. Aí, para a parte de FPGAs, eles utilizam daí, para as placas, a National utiliza FPGAs da Xilinx. Então, a Dagilent é a divisão da National Instruments que faz placas, kits de desenvolvimento, ou plaquinhas de desenvolvimento, utilizando FPGAs da Xilinx. Aí eles também, eles têm uma empresa que eles utilizam de transporte lá, que não faz entrega também para o Brasil. Então você pode comprar do site deles lá, importar, inclusive eles fazem um preço bom também para a universidade, para a instituição que é cadastrada com eles lá como instituição de ensino, universidade, eles fazem um preço diferenciado, eles fazem mais barato também. Só que daí, para entrega aqui para o Brasil, tem que verificar se a empresa que eles trabalham, que faz entrega para a gente aqui para o Brasil, entrega para cá daí. Então tem que ver nas observações se a empresa que eles trabalham para entrega para cá faz entrega para a gente daí, né? Se não fizer, aí fica mais difícil daí, né? Para verificar se eles fazem a entrega. Senão, aí tem que enviar um e-mail para eles, verificar como é que faz isso, conversar com os Correios aqui do Brasil, com o governo brasileiro, verificar o porquê, né? Verificar se tem outra maneira. Então, tá aqui, ó, custa de algumas dezenas, alguns milhares de dólares. E é tipo assim, esses que custam algumas dezenas de dólares, é esse exemplo que eu dei para vocês aí desse FPGA que eu falei para vocês, é um FPGA que eu falei que a placa, não o FPGA, a plaquinha com FPGA custa
menos de $90, né? Aí é a placa com FPGA, a placa pronta de desenvolvimento com FPGA custa mesmo $90. Custa em torno aí de uns $89. E aí você pagando aí, falando aí que o dólar hoje em dia aí está em torno de R$ 5, né? Aí vai custar uns R$ 400, mas daí tem a taxa de importação, aí você paga aí, digamos, o dobro aí, que deu o dobro, né? Pagando taxa de importação aí uns R$ 1.000, né? Chutando por alto aí, né? Uns R$ 1.000, com frete, tudo aí, né? Aí pagando uns R$ 1.000 para cá, não considerando também se houver aí um preço melhor para universidade, estudante, universitário, tal e coisa, né? Vindo para cá, o FPGA é o preço menor ainda, e esse FPGA ele já é um MPSoC, quer dizer, ele já vem com microprocessador, ele tem a capacidade de ser inserido um microprocessador também dentro dele, pelo menos, tá? Um microprocessador aí, tipo do PIC, um PIC de 16 bits, de 32 pinos também. PIC 16 bits, 32 pinos, de no mínimo aí também 32K. Então também 32K de RAM, kilobytes de RAM. Então é um preço aí, digamos aí, meio razoável. Aí esse microprocessador também ele vem com um acelerômetro digital, quer dizer, ele vem numa plaquinha que vem com sensor de acelerômetro, que dá para ter a simulação dele ali, ele simula como se fosse tipo um videogame. Um joystick com acelerômetro ali que dá para conectar com o monitor de vídeo e simular um joystick de videogame. Vem com sensor, se eu não me engano, também de pressão. Vem com os acessórios na placa também. Então, vale bem a pena, porque o ASIC, para fazer o projeto ou para se fabricar o primeiro protótipo de um chip, ele custa centenas de milhares a milhões de dólares para se obter o primeiro dispositivo de um microprocessador simples. De um microprocessador simples, o mais simples possível, uns $500 mil para o primeiro dispositivo. E isso que dá problema. Sempre dá problema, muito problema. Os microprocessadores, desde o Pentium, antes do Pentium, microprocessador de computador pessoal, eles já começaram a sair com uma parte deles em lógica reconfigurável. Então, os microprocessadores, eles sempre saem com uma parte deles, ou com uma grande parte deles, em lógica reconfigurável. Por quê? Porque se tiver uma parte deles que estiver errada, eles podem reconfigurar o circuito do microprocessador para ficar correto. Então, o microprocessador, se eles erram alguma parte no circuito digital do circuito integrado do microprocessador, para corrigir aquilo, não tem como corrigir. Por quê? Porque ele é um ASIC, ele é um chip. Então, se eles fazem um circuito integrado e fazem o projeto dele errado, vai custar muito dinheiro. Isso custa muito dinheiro para se fazer. Por quê? Porque ele é fixo, é como se fosse uma pedra. Por isso que eles falam que é uma máscara, o circuito integrado, o chip, né? Que é feito ali em silício, wafer. Então, aquilo ali é como se fosse uma pedra. A fábrica em que é feito aquilo, eles chamam de fundição. É fundição porque é feito pelo processo de fotolitografia, né? Então, o processo de fotolitografia é a impressão fotográfica numa pastilha de silício.
Então, é como se fosse o processo de impressão de fotografia, de fotoimpressão na pastilha de silício. É o processo de fotoimpressão numa substância química, em cima da substância química de corrosão, praticamente corrosão fotográfica em cima dele, da luz em cima dele, né? Esse é o processo fotográfico em cima. Depois que foi impresso o circuito em cima do silício, não tem mais como voltar atrás. Então, o transistor depois, o transistor não, o chip depois que ele foi encapsulado, não tem mais como desfazer o circuito. Depois que ele saiu de fábrica, não tem mais como se fazer o recall. Por isso que é importante a reconfiguração do circuito. Então, quanto mais reconfigurável for o chip, melhor daí para depois fazer o recall ou se desfazer o erro, né? Se corrigir o erro depois que sai de fábrica. Para se fazer a reconfiguração depois, se faz o quê? Simplesmente se faz o upgrade ou se faz o update do circuito online. Aí dá para se fazer o upgrade do circuito ou se modificar o circuito online depois. Nas atividades presenciais de laboratório, vocês fariam o quê? Vocês teriam o computador que vocês estariam mexendo e vocês poderiam chegar lá e fazer a reconfiguração do circuito ligado no computador. Aí vocês fariam essas atividades assíncronas que vocês têm no site aqui. Isso daqui seria feito, cada parte dessas aqui em cada aula, que vocês teriam em laboratório, ou uma ou duas partes dessas aqui nas aulas lá. Vocês fariam essas etapas aqui nas aulas, aí iriam corrigindo os circuitos e fariam o download do computador, dos arquivos de vocês, do projeto, do diretório de projeto de vocês, que estaria no pendrive ou na nuvem, aí poderia estar no diretório do Google Drive ou da Microsoft, do computador, para o computador e do computador daquele programinha do Adept, da Diagilent Adept, para a plaquinha direto daí, via USB para a plaquinha do FPGA, para o kit de desenvolvimento Nexus 3 do FPGA. Ok? Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida aí, me contatem via e-mail em relação às atividades aí. Eu vou inserindo essas informações ali. As aulas, atividades síncronas também. Aí no mais, tem uma atividade síncrona de vocês que eu não sei se gravou, de uma quarta-feira. Aí eu não lembro se é do dia 1º, do dia 30. Eu não lembro se é do dia 30, mas eu acho que deve ter gravado, sim. Eu não lembro se foi de vocês ou da outra turma. Da outra turma teve uma atividade síncrona que eu perdi uma grande parte deles, da sexta-feira. Mas de vocês eu acho que eu devo ter gravado, sim, viu? No mais, eu agradeço a vocês e uma boa tarde, então, uma boa semana a vocês. E até mais. Obrigado.